Ô família, deixa eu mostrar o meu pré-sistema. Tá encaminhando, mas tem chão ainda pela frente. Tá? Esse aqui é o sistema que eu estou desenvolvendo. Ele é todo inspirado em sistema de gestão de comunicação e gráfica, né? Então ele é com base no sistema hoje que eu pago, que é o MUBSys. Então ele é um sistema que hoje eu pago R$ 570 por mês entre o WhatsApp e sistema para mim ter tudo que eu estou formalizando aqui. Então a gente começa na parte de cadastros, né? Então se a gente vem aqui cadastros gerais, eu tenho toda a parte de cadastramento da empresa, parte de equipamentos, se é uma impressora, quanto ela imprime, quanto a vida útil dela, tipos de equipamento, né? Como é que ela é calculada, qual é o processo que é vinculado, planos de conta, detalhes de impressão. Então é configurações do maquinário da empresa. Aqui eu tenho a parte de imobilizado, que justamente é a parte que sofre depreciação mensal também, né? Mesa, ar-condicionado, telefone, tudo. Tá? Que a empresa lançar, ela entra na parte da precificação por base da depreciação. Então ele compõe o preço do produto. A parte de veículos da empresa não tá instalada ainda, nem fiz isso. A parte de cadastro de matéria-prima, então sim, matéria-prima, né? Qualquer insumo que a gente usa para produzir outros produtos, inclusive com importação inteligente. Eu fiz um sistema que ele é possível, como eu vou migrar de um outro sistema para cá, eu já tornei viável tanto entrar no meu sistema como sair do meu sistema. Então se eu pegar aqui e eu importar uma planilha do outro sistema que foi exportado via formato XLS, XLS, CSV, automaticamente o meu sistema reconhece todos os campos da planilha e ele vai abrir as opções para nós batermos com os campos que eu tenho aqui. Então daí tu vai selecionando campo lá que vai ser nome, daí é o campo da matéria-prima que tem no meu sistema que vai ser nome. Então a gente ajusta essa receita de maneira geral e ele importa as matérias-primas de outros sistemas dentro da compatibilidade, né? Então a gente tem a parte de que processos, né? Processos na verdade é o que é a minha parte produtiva. Então aqui eu tenho criação, tenho arquivo, tenho impressão, plotter, recorte, laser. Isso aqui é o que a minha empresa faz, né, para produzir. Não está bem definido aqui, que é só testes, né? Mas se a gente vem aqui, eu posso vincular um colaborador para pegar essa precificação com base no colaborador, ou eu posso bolar um valor fixo manual que eu lanço, tá até bugado ali, né? Então eu lanço o valor que é o custo. Eu não quero passar trabalho, eu quero simplesmente botar qual é o valor da hora, valor fixo, custo hora que tem a minha parte produtiva. Eu venho aqui, lanço, e aí ele vai estar vinculado que esse processo, quando tiver tantos minutos desse processo, ele vai puxar esse fim de matemática, qual é o custo dele. Então quando a gente seleciona colaboradores, né, a gente tem o custo real com base na folha de pagamento dele. Tá, aqui eu tenho a opção se é bloqueio sequencial ou não, então só pode ser feita essas tarefas anteriores tivessem liberada. Tá? Então aqui a parte de produção, não vamos detalhar muito, né? Processos, parte de acabamento, que daí são os acabamentos que a gente tem no meu ramo ou em qualquer ramo produtivo, né? Então, ou seja, todos os acabamentos, todas as coisas são repetitivas muitas vezes. Vou dar um exemplo, solda ilhose. Então a gente pega lá uma matéria-prima de venda que é uma lona, eu adiciono a solda ilhose e ele vira uma lona com solda ilhose. Então ele pega uma matéria-prima e transforma com acabamento. Então tem vezes que tem produtos que a gente está fazendo uma composição direto no orçamento que a gente tem as opções de botar acabamento. Refile, então em vez de toda vez dizer que está refile, a gente bota o acabamento do processo lá que é refile. E aqui tem a configuração de como é que é feito esse cálculo, né? Como é que é a unidade de cobrança, qual é a unidade, modo de cálculo. Aqui dá para botar markup, preço fixo de venda, os processos, qual é o processo que ele está vinculado, qual é o tipo de processo que ele pode participar, né? Se ele tem uma matéria-prima vinculada. Então aqui a parte de acabamentos, parte de produtos, que daí é a criação de produtos, né? Então aqui a gente faz uma criação de um produto, ou seja, aquela coisa que é sempre vendida igual, vou lançar um banner tamanho 1/50, então em vez de fazer uma matéria-prima composta, aqui já vai puxar toda a parte de composição sozinho.
Então lá quando eu clicar no orçamento lá e clicar banner e tal, já vai dar toda a composição, não vou perder tempo fazendo. Aqui tem a parte comercial, que é a parte de margens, né? Preço fixo, margem líquida, margem mínima, parte de matéria-prima, os processos que estão envolvidos nessa fabricação, se tem parte de terceirização. Então aqui é cadastros, né? Produto, para produto não tá ativo ainda, eu só copiei uma função do outro sistema, ainda nem utilizo isso aqui, mas eu trouxe já pelo menos a ferramenta para mim ter. Financeiro, contas bancárias, né? Quais contas correntes que a gente vai ter, contas correntes em dinheiro ou não, né? O cartão de crédito. A gente tem a parte de formas de pagamento, então forma de pagamento e condição de pagamento, que a gente pode lançar as duas formas, com suas taxas, suas cobranças, tudo totalmente personalizável. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Financeiro, centro de custos, né? Custos financeiros, aquele onde é que está sendo gasto cada dinheiro, cartões de crédito, regra de comissão, parte de configuração geral, né? Então que é os parâmetros da empresa, né? Então a gente vai puxar aqui qual é o tipo de ramo que é a empresa, que é os dois ramos de atuação que o sistema está indo. Não tem muito a ver, que eu estou deixando ele bem eclético. Eu acho que isso aqui vai cair fora, tá? Porque eu vou fazer um sistema híbrido que ele vai se moldar com a identidade de cada um. Porque aqui antes era para poder, era o ramo de beleza, ia mudar algumas funções para trazer a cara do ramo de beleza. As funções seriam semelhantes, mas a cara ia ser diferente. Então, isso aqui vai cair por terra, né? CNPJ, parâmetros de eficiência. Esses parâmetros de eficiência, que é justamente a média do faturamento, média de custos fixos e operacionais, média de custos variáveis, que aqui é para quando as empresas não têm histórico no aplicativo, a gente lança esses dados manuais, que eles buscam de forma desses parâmetros para incluir na nossa precificação. Ou se aqui se a gente botar, por exemplo, numa data atrás da data de hoje, ele vai pegar todo o histórico de contas a pagar, né, contas a pagar, toda a parte de imobilizado, toda essa parte de matemática, e ele converte em números e traz esse resultado aqui automático. Isso influencia na precificação final. E aqui os parâmetros de configuração de orçamento, que também está no lugar errado, isso vai sair depois. Tá? A parte de configurações comercial, que não é nada, não está pronto ainda. O que mais tem aqui para montar? Origem de canais, aqui é de onde saem os clientes, né? Se são tipos de clientes, qual é, veio por fachada, veio por marketing, veio por XYZ, né? Funil de venda, né? Que aqui são os cards do funil de venda. Aqui é a função que está no comercial, funil de venda, né? A função que traz os cards lançados para cá, né? Eu não tenho card ainda, não montei o funil de venda, só montei a função. Deu. Tá? Daí na parte lateral aqui a gente tem a parte de produtividade, que é toda a parte da função produtividade do sistema, que pode ter múltiplos usuários para guiar cada um. Inclusive eu posso gerir as funções, a grande função isso aqui é uma agenda inteligente, perfeito? Então eu tenho diversas funções que eu estou fazendo, mas se eu quiser direcionar para um colaborador, eu posso transferir essa tarefa para um outro colaborador e passar a ser dele. Então vamos dizer que hoje eu estou com todas as tarefas. Se eu contrato um funcionário novo, eu vou tirando todas as tarefas direcionadas para ele e eu passo para ele. Então quando ele no dia dele, ele vai lá, mapa de produtividade, ele vai ter as tarefas que ele tem que fazer. Aqui eu tenho um relato do meu dia, meu pequeno dia, né? Então aqui na verdade é o que eu tenho de tarefa para fazer nos meus dias. No meu dia, por exemplo, eu vou botar o dia de amanhã. Então eu tenho 32 tarefas planejadas. Tá, eu tenho uma carga de tempo pré-visto, isso aqui com base no seu marco tempo, eu tenho essa inteligência junto, então se eu marcar tempo na parte de produtividade aqui, eu posso fazer a marcação do que eu estou gastando de tempo, tanto pelo cronômetro, como eu posso vir aqui, se eu tiver habilitado para essa função, eu posso fazer ajustes de tempo em cima dele. Se eu tiver isso, eu tenho essa inteligência no aplicativo, que é a temperatura do dia, como é que está... probabilidade de conseguir, aqui probabilidade de sucesso 61%,
tá? Então aqui a média de tempo que eu tenho em cada tarefa, quanto eu estou levando para fazer. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho a parte de agenda, tá? Então eu posso lançar tarefas no meu dia. Se eu pegar, por exemplo, vamos editar uma tarefa aqui, ó, eu posso lançar uma tarefa que ela é sincronizada com o meu Google Agenda e meu Google Tarefas. Tá? Google Agenda, então isso já é, cada compromisso, se eu quiser que fique despertando lá no meu calendário, eu posso fazer essa função, que dela vai aparecer na agenda no calendário. Que gerenciamento de tarefa e categoria, né? Aqui tem até um erro no aplicativo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais de produtividade. Produtividade, não tem mais nada aqui. Os relatórios até não estão aqui, eles estão numa parte separada. Relatórios. Os relatórios de produtividade, o que está sendo gasto o teu tempo, a consistência, evolução, que é um dossiê completo, que a gente pode fazer um dossiê com base em tempo dos últimos 30 dias ou do que for, minha taxa de eficiência qual foi, o tempo que eu gastei focado, o tempo que eu tinha ocioso, tarefas concluídas, tarefas pendentes, que dá o histórico de todas as tarefas, 5 tarefas que eu mais ignorei, as tarefas com mais tempo focado, atividade física, né? Que eu lembro de dar ok. Então, relatórios estão ali. Aqui nós temos a parte comercial, que aqui não tem muitas coisas que não estão prontas, tá? O funil está pronto, a parte de clientes está pronto, né? Toda a parte de clientes dentro da empresa, inclusive com sistema de importação inteligente também. Pode importar de qualquer sistema para o nosso, tá? Com cadastramento rápido, inclusive para ser cadastrado como pessoa física e jurídica, e se é cliente e fornecedor, então podendo ser os dois ao mesmo tempo, né? Então aqui cadastrinho básico mais completo, isso por enquanto eu não preciso mais dados que isso. A gente tem a parte de funil de venda, né? Isso aqui não tem para mostrar aqui, mas é a minha vida, é o funil de venda, eu uso demais isso. Parte de orçamentos, ordem de serviço, a parte de orçamentos, né? Então a gente gera um orçamento justamente com a inteligência total de precificação. Então a gente vai pegar uns dados fictícios aqui só para demonstrar bem basicamente. 7. Aqui eu tenho a venda de venda de insumos diretos, né, que é matéria-prima que pode ser composta ou não no orçamento. E aqui eu tenho produtos que são produtos prontos. Então, produtos totalmente prontos ou parcialmente prontos. Vou botar aqui só um produto qualquer aqui, só para nós ter um patamar aqui, né? Por exemplo, 10, 100 unidades. Então, inserir e refinar o cálculo. Aqui a parte toda a parte de composição, que se é um produto a gente pode definir isso para ficar tudo automático, mas aqui é um refinamento que a gente pode definir se o sentido é sentido da divisão automática no aproveitamento das mídias, tá? A parte de matéria-prima, então todas as matérias-primas que envolvem, a parte de maquinário que envolve, a parte de processos que envolve, terceirização, acabamento. A gente lançando tudo isso, a gente tem os dados não estão liberados aqui, não vai dar para me mostrar para vocês, mas vamos pegar de modo geral se que estiver funcionando, né? Então aqui vai ter toda a parte de custos operacionais da empresa, então quanto vai de uma matéria-prima, quanto vai de mão de obra, quanto tem de terceiros, quanto tem de custo fixo, impostos, comissões, taxas financeiras, para saber no final qual é o lucro líquido que está tendo e quanto é a contribuição que essa venda traz para pagar os custos fixos da empresa. Aqui a gente tem a parte soma total dos itens, ou eu posso ver por itens. Então, se tiver diversos itens, eu quero ver um item específico, a gente pode puxar só o item específico para destrinchar ele aqui. Ou eu posso fazer a somatória toda da ordem de serviço, né? Então, parte de orçamentos, a ordem de serviço é bem semelhante, a diferença é que aqui eu botei uma função a mais para a parte, na verdade não está pronto ainda o layout, tá? Aqui não está gostoso ainda, mas eu precisava fazer as funções, que é muito importante. Então aqui eu botei a função agendamento,
que para a parte lá, se algum cliente liga para ela, por exemplo, eu quero fazer um agendamento de cabelo lá para novembro. Ela, a primeira coisa vai abrir, que aqui é igual se fosse a comanda do salão, né? Nossa ordem de serviço é a comanda do salão. Então a gente clica aqui, a gente faz uma pré-reserva. Então ela vai ver, se ela clicar aqui, vai ver se está livre a agenda ou não está livre a agenda, está livre, então ela pode fazer a reserva. Daí aqui ela vai preencher, isso aqui dá para deixar tudo de maneira automática, se a empresa assim quiser, tá? Mas aqui é a parte de faturamento, condição de pagamento, validade, vou botar tudo isso aqui. Se a pessoa vai dar um pouco de entrada ou não, né? Então aqui nesse agendamento ele faz um pré-agendamento. Quando fazer toda a parte de preenchimento, vou fazer um aqui rapidinho. Deixa eu só bloquear um horário aqui para amanhã. E já bloqueei antes. Ó, bloqueei um horário, a gente faz o preenchimento e a gente bota enviar para produção. Campos obrigatórios faltante, faltou aqui. Enviar para produção. Isso aqui já abre direto a revisão da agenda. Então essa revisão da agenda aqui, ela faz toda a parte de reconferência da agenda final. Então daí ela vai lá, o cliente agendou. Dia tal ele agendou, horário tal. Aqui vai puxar automaticamente o número da ordem de serviço e vai puxar os serviços que ela está realizando. E aí isso vai ser enviado como mensagem direto para o cliente, com uma mensagem personalizada, que ele está fazendo o agendamento desse horário, que isso vai direto para o WhatsApp dele. Então daí a gente... tomara que não tenha selecionado o meu. Então isso aqui daí vai uma mensagem direta para o cliente, né? Que eu vou botar direto para a produção. Não está liberada aqui a produção boa. Aqui tem os detalhamentos estéticos, né? Mas aqui eu vou botar para o PCP só para concluir. Tá, então a grande diferença é essa. Então essa cliente agendada, ela recebe uma mensagem quando ela abre a ordem de serviço, então os detalhes que ela está fazendo esse agendamento, e depois, se tiver ligado lá as automações do WhatsApp, que aqui tem as automações, ó, que ele pode configurar, por exemplo, para esse é o envio imediato, aquela mensagem automática nominal ao cliente personalizada que vai para o cliente. Aqui a gente tem lembrete do agendamento. Então, por exemplo, tem uma ordem de serviço agendada para tal dia. A gente pode escolher se 24 horas antes ou 48 horas antes. A cliente vai receber uma mensagem de confirmação com os caracteres todos nominais a essa pessoa. Aqui tem os caracteres nominais também, então em vez de ser uma mensagem genérica, aqui já vai puxar direto os dados. Olá, Daniel Belotto, sua ordem de serviço número tal foi aprovada, tá? A data de agendamento X. Aqui também, olá, Daniel Belotto, passando para confirmar esse agendamento conosco para o dia tal, e as horas do agendamento, resposta sim para confirmar. Tudo com coisas personalizadas de maneira automática, então não precisa fazer envio de lembrete de confirmação de agendamentos, vai automático pelo sistema. Que saudação tradicional de boas-vindas, né, que a gente pode usar também, nominal ao cliente ou não. Então essa é a função de lá. Depois eu tenho a parte de fornecedor, suprimentos. Aqui eu tenho fornecedores, eu não tenho mais coisas lançadas ainda aqui, também com importação inteligente. Parte financeira, né, contas a pagar, contas a receber, parte de faturamento, lançamentos futuros, que aí são coisas, por exemplo, que estão terceirizados, por exemplo, estão lançados serviços de terceiros, que daí quando efetua a ordem, por exemplo, vou fazer um agendamento para o salão, eu vou precisar de um terceirizado para arrumar o cabelo. Então esse terceirizado, na hora que conclui aquela venda, esse terceirizado cai aqui nos lançamentos futuros, que aqui é a parte de criar a despesa lá no funil de contas a pagar, né? Contas bancárias, não preciso nem dizer nada, né? Profissionais e custos, aqui os funcionários que tu pode adicionar, que é justamente para fazer aquela parte de precificação, né? Então tu adiciona os funcionários e ele vai trazer esse custo por minuto lá no setor dele. RH em equipe, acho que não está liberado aqui ainda, não está liberado ainda aqui. Aqui está, na verdade, a visão da equipe, né, que é as pessoas da equipe, que tem umas configurações também especiais. Aqui, como eu tenho acesso, eu posso visualizar
a empresa, por exemplo, da Paty, se eu quiser, né? Para poder ajudar ela em alguma coisa. Empresa SaaS aqui vai ser multi-empresas, né? Nesse caso aqui a empresa da Paty, é minha empresa. Emprestchat, nosso WhatsApp, né? Que esse já está em fluxo e funcionando 98%, falta alguns sistemas. Que ele tem atalho aqui para finalizar atendimento, vincular cliente, criar card funil, ordem de serviço, tudo de maneira automática, direto pelo card do WhatsApp. Envio de mensagem agendada, né? Se eu estou aqui, eu posso mandar para mim. Posso fazer mensagem agendada também, então quero que essa mensagem seja disparada amanhã às 9 horas da manhã. Então aqui amanhã, às 9 horas da manhã, vai disparar a mensagem que eu pré-agendei. Posso botar anexo, posso se eu quiser. Eu escrevo aqui, anexa tudo e depois faz o agendamento, ou aqui envia direto. Se eu quiser antecipar o envio, eu envio. Se eu quiser cancelar, eu cancelo. Aqui eu botei histórico do cliente também, então se o cliente tem histórico, se ele já tem sistema na produção, ele tem contas a pagar, contas a receber, que é a parte de transferir para outra pessoa, que é a parte de compartilhar com outra pessoa também, então pode ter múltiplos usuários atendendo a mesma pessoa, que é a linha de histórico de tickets dele, que é a talhozinho que leva para as configurações, a mesma do WhatsApp que tinha antes, que é a parte Kanban, que é um modo de visualização diferente, né? Então ele é com igual um funil de vendas a função dele, então a gente pode trabalhar ele com arrasta e solta, posso criar colunas de acordo com a minha necessidade. Essas colunas aqui são permanentes. Se eu sou master e eu tiver múltiplo usuário, eu posso expandir essa aqui e consigo ver a conversa de todo mundo, senão eu deixo ela recolhida. Tem notas, tem tudo que um WhatsApp tem de maneira geral, né? Então não tem muito o que dizer. Mas esse aqui é também a vida da empresa. Isso aqui é um funil de venda que eu tenho lá, é a vida da empresa. Parte de universidade, que é a parte de treinamento. Então toda a parte de treinamento da minha empresa, né? Inclusive podendo ser feito, ele é um sistema SaaS, né, para multi-empresa. Então se eu vendo esse sistema com um sistema de treinamento, a pessoa só vem, adiciona os vídeos dela, ela vai ter o treinamento da empresa dela. Que aqui tu vem aqui, eu tenho a parte que eu posso adicionar vídeos, né? Então vem aqui no vídeos, eu posso adicionar um vídeo novo, simplesmente o título, link do YouTube e as categorias. Bem simples, de graça, não precisa gastar R$1 com servidor externo. Tá? Então o que esse sistema aqui na verdade ele faz? Ele puxa o vídeo do YouTube e renderiza aqui, né? Então aqui eu tenho o sistema de treinamento com bloco de notas, que eu posso fazer as anotações. Tem um sistema de pesquisa, né? Por exemplo, eu quero aplicar adesivo. Então se eu tiver aplicar adesivo nos meus vídeos, né? Ele vai puxar aqui, só tu vir aqui, ó. Pessoal, vou mostrar rapidinho só como fazer. Deixar a tela toda aberta, eu quero abrir a nota. De cor. Então, quando um projeto. Então, a parte de treinamento em si dos usuários, que aqui a gente tem o progresso de equipe, consegue ver como a equipe está vendo, como ele está se saindo, se ele está saindo bem, o que ele pode enxergar, o que ele não pode. Então isso aqui foi uma parte aprimorada. Cultura da empresa, normas da empresa, isso aqui obrigatoriamente quando vai acessar um usuário novo, ele tem que concordar, ele tem que ler a cultura da empresa, ele tem que assinar a norma da empresa. É isso aí, pessoal, acho que aqui depois só tem configurações gerais, né? Então aqui a parte de relatórios, esse aqui é só do mapa de produtividade, o restante não está pronto. Centro de custos não está pronto ainda. Impedrável gerenciamento de arquivos do sistema, né? Então o sistema ele tem 5 GB de armazenamento. Não é que ele tenha, né? Mas ele vai ser estipulado 5 GB por empresa. Que aqui a pessoa vai poder, se quiser, preciso 10 GB, 15 GB, vai pagar mais GB, vai pagar isso. Mas se não quiser pagar também é só tu vir aqui no gerenciamento de arquivos e tu apaga as coisas que não estiver utilizando, né? Separado por pasta, tanto os arquivos do sistema como a mídias
Arquivo do sistema quando envia foto de produto, anexo de produção, tudo vai cair aqui, senão ele cai no Medias ali. Aqui tem limpeza relâmpago de processo a mais de 90 dias. Então, aqui o painel master, né, meu painel master, que é a parte onde é que eu consigo gerenciar o card dos usuários. Então eu posso vir aqui nas permissões, eu posso ver o que cada um quer, eu posso dar acesso a ele ou não. Tá? Então eu posso definir uma meta para aparecer lá de mensagem automática no sistema. Eu posso definir prêmio, né? Por exemplo, aqui eu posso botar a meta principal é tantos por cento, qual é o prêmio? A meta bônus, se vendeu 110%, qual é o prêmio do segundo? Para quando ele estiver lá na produtividade, administração, cadastro, produtividade, ele tem a mensagem aqui do sistema. E aqui também, agora que eu lembrei, tem os indicadores visuais, né? Mas o pessoal que é meio tenso com número e não gosta de ver muito número, pode ativar o modo leve. Ó. O modo leve simplesmente ele arranca todos os números para te focar mais na parte de tarefa. Então basicamente é isso aí, pessoal. Tá? Espero que tenham gostado.